Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, vamos estudar a lição de número 10, As lutas dos hebreus no tempo da conquista. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Josué nesse trimestre, cujo tema é Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. O texto bíblico para ganharmos tempo, peço que você pause o vídeo e o leia como tarefa. Introdução. Nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué, que estudaremos nessa lição, são narradas as conquistas das cidades do sul e do norte da terra de Canaã. No capítulo 12, é feito um sumário das terras que Moisés deu às 2,5 tribos e os sucessos bélicos de Israel a leste do Jordão, Transjordânia, sob o comando de Moisés, bem como as vitórias ao oeste do Jordão sob a liderança de Josué. Ao analisar as guerras enfrentadas pelos hebreus em favor da conquista de Canaã, veremos as muitas intervenções miraculosas do Senhor, como as narradas no Salmo 44. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade, como expeliste as nações com a tua mão, e aos nossos pais plantaste, como afligiste os povos, e os nossos pais alargaste, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmo 44, verso 1 ao 3. Para nós começarmos a refletir sobre a lição, tenho aqui uma pergunta. Por qual razão aqueles que andam com Deus precisam frequentemente passar por provações? Vamos consultar uma autoridade no assunto, C.S. Lewis. Com motivo afirmou que Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas brada em nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Note vocês então que o sofrimento é pedagógico e nos aproxima do Senhor. Por isso, muitas vezes o povo de Deus passa por dificuldades e provações para que, de certa forma, eles se aproximem mais do seu Criador e Salvador. Mas temos também uma referência bíblica. Certamente, o sofrimento faz bem para o homem, conforme mencionou o salmista. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Salmo 119, verso 71. Israel assim precisava passar por todos esses percalços até que Deus observasse que a nação realmente se convertera, ou então julgasse que aquela geração não tinha mais jeito. Então Deus estava permitindo que Israel passasse pelos percalços do deserto, das conquistas, das lutas, das guerras, para ver se de fato aquele povo havia se convertido. Lembra vocês que os israelitas que saíram lá do Egito, todos eles murmuraram, aquela geração toda murmurou contra o Senhor e morreram no deserto. Agora uma outra geração está conquistando a terra e Deus está provando os seus corações para ver se de fato esse povo se converteu ou não. De fato eles haviam se convertido, por isso o Senhor estava os honrando paulatinamente, guerra após guerra, luta após luta, batalha após batalha. Observe também que Deus tinha interesse no povo de Canaã, e esse sofrimento era importante para que o remanescente se voltasse para ele. Os heveus entenderam a mensagem e tornaram-se prosélitos. Já os habitantes dos demais reinos endureceram os seus corações. Que interessante, né?
Deus então estava permitindo que todo aquele povo passasse por dificuldades, provações e algumas restrições em função da misericórdia dele para com os hebreus, os cananeus. Deus estava permitindo que tudo isso acontecesse para que a misericórdia dele pudesse alcançar alguns dos cananeus. É claro que isso aconteceu. Lembra de Raabe? Ela se converteu, abraçou essa misericórdia. Os gibeonitas da lição passada também se converteram e receberam as benesses da aliança com o povo de Deus. Os cananitas, um dia, como diz Agostinho, acerca das etapas do pecado na vida do homem, abriram as portas da sua casa para o mal, como um estranho. Mas, quando ele ultrapassa a soleira da nossa porta, logo se instala como um hóspede. E no último estágio, entroniza-se como o dono da casa. Ao longo dos séculos, Deus certamente buscou meios de salvar os que habitavam primitivamente na Terra Prometida. Eles, no entanto, assim como seus ancestrais, não deram lugar ao Senhor. Antes, permitiram que o mal se assenhorasse de suas vidas, dos seus bens, dos seus pensamentos, dos seus costumes, da sua adoração. Olha, apesar de poucos cananeus se converterem, a sua maioria, nós vamos ver na lição de hoje, em torno de 31 reinos ali de etnias dentro da terra de Canaã, endureceram seus corações contra o Senhor. E aqui, aquele patriarca, aquele pai da igreja, né, dos pais da igreja, Agostinho, ele diz que o pecado tem algumas etapas. Primeiro ele vem como um visitante. Após entrar em nossa vida, ele se torna um hóspede. E quando ele se torna um hóspede, rapidamente ele se entroniza como o dono da casa. Assim havia sido com os cananeus. Eles abriram a porta dos seus reinos para o pecado. Aquele que outrora era apenas um visitante tornou-se hóspede e agora entronizara-se como o rei e o dono de toda aquela terra. Por isso, eles viraram as costas para a misericórdia divina. Então, aqui para muitos deles, na sua maioria, a misericórdia de Deus não foi vista com bons olhos. Eles viraram as costas para o Senhor. Então as provações aconteceram para Deus identificar aqueles que queriam se converter de fato e distingui-los daqueles que virariam as costas para Ele. Vamos continuar. Primeiro tópico, os reinos do sul, Josué capítulo 10. Número 1, os inimigos do sul. As notícias sobre as vitórias de Israel, bem como em face da aliança firmada com os hebreus, ao invés de provocarem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas. Como os israelitas e gibeonitas agora eram perante o Senhor povos amigos, Josué partiu imediatamente em socorro de seus aliados. Passou a noite marchando e pela manhã de surpresa atacou os exércitos inimigos, derrotando-os. Josué, capítulo 10, versículo 9. Israel não tomou inicialmente nenhuma medida contra os reis sulistas de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis e Eclon. Houve apenas uma reação a uma agressão injusta, o que faz toda a diferença no campo da diplomacia. A justiça de Deus estava trazendo a recompensa devida aos históricos atos de impiedade daqueles povos. Pois bem, vamos para a primeira meditação aqui nesse tópico. Como os israelitas tinham pactuado para evitar a destruição dos gibeonitas, caminharam aproximadamente 40 quilômetros durante a noite, haja vista que o ataque estava previsto para o amanhecer, no afã de empreenderem uma sangrenta batalha. Os reinos do sul, vendo que Israel havia feito uma coligação com os gibeonitas, uma aliança, resolveram atacar os gibeonitas e marcaram a hora, o dia, vai ser amanhã de manhã. Porém, os israelitas estavam conscientes deste fato, deste acontecimento, então marcharam a noite toda, 40 quilômetros, para
lutarem e protegerem os gibeonitas, agora aliados de seu reino. Quiçá, por esse possível embrutecimento, alguns rejeitassem com veemência a aliança com os gibeonitas. Entretanto, como Deus é maravilhoso, milagres espetaculares aconteceram naquela guerra. Chuvas de pedra mataram muitos inimigos, e o sol e a lua detiveram-se para que Israel vencesse, ocasião em que todos puderam atestar que jamais se viu tão claramente como nesse combate o quanto Deus auxiliava o seu povo. Deus, com isso, chancelou o ato de bravura de Israel em defender o tratado de paz e proteção firmado no seu nome. Olha aí, talvez alguns dos israelitas pensavam: nós vamos fazer aliança com esse povo gibeonita que fazem parte do reino dos inimigos, e agora estamos entrando em guerra que não é nossa. Mas Deus, como fora convocado para ser testemunha daquela aliança e foi feito um juramento perante o Senhor, ele se fez presente na hora da batalha. Aleluia! Quando fazemos as nossas alianças, podemos contar com Deus. Tudo aquilo que apresentamos ao Senhor em oração e firmamos como uma aliança, temos que fazer sim a nossa parte, mas Deus com certeza fará a dele. 2. Deus luta por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. Num primeiro instante, Deus animou a Josué, que, cheio de fé, viu Deus agir de maneira extraordinária, conturbando os inimigos, e após, enviando uma tormentosa chuva de granizo sobre os que fugiam, matando milhares. Por fim, o Altíssimo fez os movimentos do sistema solar entrarem em pane, e o sol brilhou por quase um dia inteiro sobre o campo de batalha, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Essa é a sorte para quem é fiel. Josué, o qual fez tudo como o Senhor ordenara. Quando alguém do povo pecou, episódio de Acã, e imediatamente ele resolveu o problema, aplacando a ira do Todo-Poderoso. Deus lutou por Israel de 3 maneiras. Primeiro, conturbando os inimigos. Josué 10:10. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. Deus conturbou os inimigos. Notem vocês que eram muitos, muito mesmo. Mas Deus os conturbou, e conturbar aqui quer dizer os fez se tornarem frágil psicologicamente e emocionalmente. Eles estavam conturbados, agitados, ansiosos, temerosos, visto que Deus havia feito grandes sinais, e eles com certeza, mesmo lutando em maior número, temeram ao Deus que é maior do que eles. Em segundo lugar, enviando uma tormentosa chuva de granizo sobre os que fugiam, matando milhares. Josué, capítulo 10, versículo 11. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Olha que intervenção maravilhosa de Deus. Deus, além de conturbar o exército inimigo, ou os exércitos inimigos, o Senhor também enviou uma tormentosa chuva e matou mais aqueles homens de pedras de Saraiva do que com a espada dos filhos de Israel, porque a maior parte da vitória, da peleja, das conquistas, vem da parte do Senhor. Terceiro, mantendo o sol por quase 24 horas. Josué capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua,
no vale de Aijalon, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou-se a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Que maravilha! Deus lutou por Israel, então, mantendo o sol por quase 24 horas. O dia se estendeu para que o exército de Israel lutasse contra aqueles inimigos, visto que eles não conheciam o território, as estratégias, eles não sabiam aonde poderia ter uma emboscada noturna. Então Deus, para poder auxiliá-los, fez com que o sol permanecesse por quase um dia inteiro. E isso mediante a oração. Notem vocês o verso de número 14, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. E no verso de número 12, como nós lemos no início, Josué falou ao Senhor. Ou seja, Josué fala ao Senhor e o Senhor ouviu a voz de um homem. Notem como a oração é maravilhosa, como ela é eficiente, ela pode muito em seus efeitos. Vamos ver o que aconteceu nesse episódio? A Terra gira na linha do Equador a uma velocidade de 1.700 km/h e gira ao redor do Sol a uma velocidade de 115.200 km/h. A resposta óbvia do que parou não é aquela que a gente gosta de admitir. Sabe o que parou? O universo. Deus simplesmente parou o universo todo. Meus queridos, como a oração é maravilhosa. Como os efeitos da oração são singulares. Numa velocidade dessa, o eixo da Terra girando, no mundo onde a maior parte da sua composição é de água, de mares, oceanos, parar o globo que gira nessa velocidade é o mesmo que dizer que haverá tsunamis como consequência. Ondas de no mínimo 30 a 40 metros de altura. Pois é, Josué, quando orou pedindo para Deus parar o sol, ele não sabia que o que gira é a terra. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, mesmo na ignorância de seu servo, parou o eixo do globo terrestre, e bem como todas as funcionalidades do universo. Glória a Deus, como a oração é eficiente e as águas do mar não passaram os limites da beira da praia, porque todo o mar e tudo aquilo quanto Deus criou obedece específica e milimetricamente todas as ordens dadas pelo seu Criador, o nosso Deus. Glória a Deus, você pode louvar a Deus por isso? Maravilha! 3. Os homens maus. As muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Devemos nos escandalizar com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus, que por séculos insultaram a santidade de Deus. No Apocalipse, antes de Deus desatar os selos, derramar as taças e tocar as trombetas de sua justiça sobre a terra, João viu o arco celeste ao redor do trono, como sinal de sua misericórdia. Os homens, sejam maus como forem, e todos o somos, o que varia é a medida de nossa maldade, antes de serem objetos da sua santa ira, são agraciados com uma oportunidade de arrependimento. Com os reis do sul não foi diferente. Eles souberam dos grandes milagres na travessia do Rio Jordão e da batalha contra Jericó, bem como a conversão dos gibeonitas, mas não retrocederam. Deus estava lhes dando a última oportunidade, mas eles a rejeitaram, por isso lhes sobrevieram a destruição.
As muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Devemos nos escandalizar com a depravação, com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus que por séculos insultaram a santidade de Deus. Eis um breve resumo do padrão moral dos cananeus: incesto, poligamia, pedofilia, sacrifícios de crianças, homossexualismo, zoofilia, que é a relação sexual, bestial inclusive, com animais, e tantas outras bestialidades eram cometidas pelos cananeus conforme Deus relatou a Moisés em Levítico 18, do versículo 1 ao 30. Muito bem, então, nos escandalizarmos quando Deus pediu a Israel que exterminasse todos os habitantes daquela terra de Canaã, especialmente aqui os do sul, não deve ser para nós um escândalo. Não, de forma alguma. Nós devemos nos escandalizar com a forma aqui relatada na lição de todo o formato de modus vivendi que eles tinham. Olha aqui, tudo isso que eu acabo de ler com vocês são nada mais, nada menos que a definição ou o resumo da forma como aquele povo vivia. Então, meus queridos, não nos escandalizemos com eles, por eles terem morrido ou sido mortos, mas com o modo de vida que eles viviam, que afrontavam a Deus de forma muito marcante, a ponto da ira de Deus chegar no seu limite. Os homens, sejam maus como forem, e todos o somos, o que varia é a medida de nossa maldade. Antes de serem objetos da sua santa ira, são agraciados com a oportunidade de arrependimento. Ou seja, antes de Deus julgar qualquer que seja o ser humano, primeiramente ele estende a sua bondade. Na frente do juízo de Deus vai sempre a misericórdia. No caso dos reinos do sul, eles tiveram exemplos abundantes da misericórdia, como a travessia do Jordão, a ruína dos muros de Jericó, a salvação de Raabe e sua família, a derrota de Ai, a aliança com os gibeonitas. Foram exemplos suficientes e abundantes para que eles pudessem se arrepender. Mas olha o que preferiram: virar as costas conscientemente para a graça salvadora. Deus estava lhes dando a última oportunidade, mas eles a rejeitaram. Por isso, lhes sobrevieram a destruição. Nosso Deus é Deus de segunda, terceira, quarta, quinta, 1000 oportunidades. Mas tomemos cuidado, porque talvez estejamos diante daquela que seja a última delas. Por não sabermos o amanhã, aproveite a oportunidade que o Senhor lhe dá hoje. Segundo tópico, os reinos do norte. Josué capítulo 11. Número 1. Deus reúne os inimigos do norte. Se a confederação sulista tinha muita gente, a do norte reuniu um grupo maior ainda. O historiador judeu Flávio Joséfo alude que eram 300.000 homens na infantaria, 10.000 cavalos e 20.000 carros de guerra, ao passo que o escritor bíblico diz, usando uma hipérbole, que o número deles podia ser comparado aos de grãos de areia na praia do mar. Josué 11:4. Mais uma vez, os inimigos se reuniram para pelejarem contra Israel. Os inimigos tiveram receio. E quem não teria? Os israelitas tiveram receio, e quem não teria? O que o Senhor disse? Não temas diante deles. Depois de dizer aos hebreus que não tivessem medo, Deus marcou a hora da vitória. Amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. A cada novo episódio do livro de Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente, pois na guerra contra Jericó, ele derrubou as muralhas. Na batalha contra os sulistas,
mandou chuva de granizo e fez o sol parar. E agora, marcou a hora da vitória contra os do norte, sem anunciar, porém, qualquer milagre. A cada vitória, uma nova história e um milagre divino. Os inimigos não brincam. Se a Confederação Sulista tinha muita gente, a do Norte reuniu um grupo maior ainda. O historiador judeu Flávio Josefo alude que eram 300 mil homens na infantaria, 10 mil cavalos e 20 mil carros de guerra, ao passo que o escritor bíblico diz, usando uma hipérbole, que o número deles podiam ser comparado ao de grãos de areia na praia do mar. Os inimigos não brincam. Eles se reúnem e estão belicamente bem munidos. Por isso devemos vigiar, devemos orar, devemos consagrar as nossas vidas e pedir discernimento ao Senhor, porque os inimigos não brincam. Era Deus arrumando confusão. Até parece uma brincadeira, né? Mas foi Deus quem motivou o coração das nações e das etnias dos cananeus para perseguirem e não terem paz com os israelitas. E qual era o motivo? Vamos ler? Josué 11, 19 e 20 diz assim: Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse, para saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Sabe por quê? Deus permitiu que aquela confusão se instalasse? Era justamente para que Israel não tivesse piedade dos cananeus. Por que tudo isso, gente? Porque se Deus permitisse que aquele povo tivesse piedade dos cananeus, aquela gente com modus vivendi, que afrontava a santidade de Deus e desagradava a Deus todos os dias, implementaria sua cultura à nação de Israel. Assim, o povo peculiar, o povo escolhido de Deus, não teria uma identidade santa. Então Deus fez com que aquela confusão toda acontecesse, endurecendo o coração dos inimigos para não ter paz com os filhos de Israel, justamente para que Israel, de fato, removesse e expulsasse toda aquela gente da terra. Deus queria um povo separado, um povo santo, com uma identidade do céu como representantes do Deus vivo e santo aqui nessa terra. Com isso eu quero te dizer que muitas vezes você não consegue, talvez, um amigo, ou talvez pacificar uma amizade, um relacionamento e tal. Abra bem os olhos. Talvez seja Deus endurecendo alguns corações para te conduzir pelo caminho da santidade. Pelas veredas da santidade, tudo será no tempo de Deus, para a glória de Deus e para louvor do seu nome. Então, abra bem os olhos. Talvez seja Deus arrumando uma confusão para te distanciar e separar daqueles que Ele não se agrada. Quando as lutas se avolumam, é porque a vitória está bem próxima. Eu quero aqui frisar o que está escrito: amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Glória a Deus. Quando as lutas se avolumam, é porque a vitória está bem próxima. Deus deu a hora da vitória. Deus deu a data e a hora. Olha, 24 horas, exatas 24 horas, vocês ferirão os inimigos e serão vitoriosos. Então, meu querido irmão,
Meu querido jovem, minha querida irmã jovem, não se preocupe se as lutas se avolumam. Talvez no cronos humano, que é o tempo cronometrado, tudo esteja distante e muito difícil de ser solucionado. Mas no Kairos, no tempo de Deus, já tem uma data marcada para a vitória. Ele sabe muito bem como fazê-lo, por isso em Cristo somos mais que vencedores. Número 2. As armas da nossa milícia não são carnais. Na conquista da terra de Canaã, é comum a expressão feriram ao fio da espada, ou seja, os homens tiveram que ser fortes e corajosos para batalharem contra os inimigos, tendo como principal instrumento de ataque uma espada forjada em bronze, a qual media entre 25 e 30 centímetros. O segredo da vitória deles era o Senhor, e as nações sabiam disso. É bom lembrar que Israel usava lanças, arcos, possivelmente fundas e dardos, mas nada disso poderia ser comparado ao arsenal bélico dos cananeus. Os espias enviados por Moisés, décadas antes, observaram esses detalhes, além da estatura dos inimigos e suas cidades fortificadas, e por isso retroagiram. O Senhor determinou que os hebreus aleijassem os cavalos de guerra e queimassem os carros. Por que Deus não mandou que Josué os reutilizasse para as guerras que posteriormente aconteceriam? Talvez a resposta esteja no Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Tudo indica que Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra, com base na fé e não nas armas de combate. As armas da nossa milícia não são carnais. É bom lembrar que Israel usava espada, lança, arcos, possivelmente fundas e dardos, mas nada disso poderia ser comparado ao arsenal bélico dos cananeus. Como armas dessas natureza poderiam derrubar Jericó, parar o sol e a lua? Nossa vitória vem do Senhor. As nossas armas, meus queridos irmãos e alunos da escola dominical, não são carnais. Disse isso Paulo à igreja de Corinto, mas são poderosas em Deus, são espirituais. Embora Israel tivesse espada, lança, arcos, fundas e dardos, a confiança deles não poderiam se resumir nestas armas, porque os cananeus já tinham armas suficientemente mais eficientes do que essas. Tinham reinos mais povoados, guerreiros mais bem preparados e, com certeza, se a confiança fosse em armas, em estratégias militares, em auxílios de exército, Israel estaria completamente perdido. Mas a confiança deles estava restritamente no Senhor Deus Todo-Poderoso. Qual é a lança que consegue derrubar uma fortaleza como a muralha de Jericó? Com 9 metros de altura e 6 de espessura? Qual é a arma que pode fazer o sol parar e a lua parar? Nenhuma, senhores. Mas a nossa confiança no Deus vivo e todo-poderoso nos garante vitória. Terceiro, uma longa guerra. Se a confederação dos reis do sul foi liderada pelo rei de Jerusalém, Adoni-Bezeque, a confederação do norte foi liderada por Jabim, rei de Azor, uma grande e fortificada cidade a qual uniu dezenas de cidades-reinos que eram inimigas entre si, mas naquele momento estavam juntas para elegerem Israel como inimigo comum a ser destruído. A história que se repete até nossos dias. Segundo Flávio Joséfo,
A guerra contra o norte durou 5 anos, mas há estudiosos que afirmam que ela demorou 7, baseando-se na idade de Caleb. Mais uma vez, a promessa feita pelo Senhor de que a terra seria conquistada lentamente cumpriu-se integralmente. Se a guerra contra Jericó e Ai, bem como a batalha contra os reinos do sul duraram pouco tempo, essa peleja demorou anos a fio. As estações dos anos se sucederam, mas as batalhas se estendiam, sem nenhum milagre, apenas os livramentos cotidianos e sempre os hebreus precisando estar alertas, pois os inimigos poderiam estar à espreita. Batalhas mais demoradas. Desta vez eles lutaram entre 5 a 7 anos, sem nenhum milagre estupendo, mas contando com o Senhor que os livrava de todo o mal. Assim é a nossa luta contra a carne, e o adversário de nossas almas dura a vida toda. Demorou bastante, né? As lutas contra Jericó foi 1 semana, contra Ai foi num lance, mas contra os reinos do norte demoraram entre 5 e 7 anos. E o interessante é que a nossa luta contra a carne, o adversário de nossa alma, ela é vitalícia. Enquanto estivermos neste mundo, lutaremos contra os prazeres e os desejos pecaminosos da carne, bem como o arqui-inimigo de nossas almas, Satanás. Mas eu quero enfatizar aqui que não ver o extraordinário não significa que Deus não está trabalhando. Essa guerra contra os reinos do norte não teve nenhum sinal, nenhum milagre. O sol não parou, muralhas não caíram miraculosamente, nada disso. Porém, o Senhor estava trabalhando a favor dos seus filhos. E eu me lembro de uma história maravilhosa. Conta-se que um jovem chegou estupefato, com os olhos arregalados, em sua casa e disse ao seu pai: Pai, hoje eu tive um grande livramento. Eu estava cavalgando no sítio e de repente o cavalo viu uma cobra. E ele deu uma virada assim repentina, me levando, me jogando, me arremessando longe. E eu caí, pai. O tombo foi tão terrível que eu pensei, morri. Dessa eu não saio. Olha, pai, salvo alguns arranhões, eu não quebrei nada, eu não estou ferido gravemente, estou bem. Que livramento maravilhoso! Então seu pai, olhando para ele, sorridente, disse: Meu filho, o meu livramento foi maior que o teu. Ele: Como, pai? Você também caiu? Ele disse: Não. Eu saí na mesma trajetória que você. Montei no mesmo cavalo, fui ao mesmo pasto, passei pelo mesmo caminho. E olha que interessante, o cavalo não viu nenhuma cobra, ele não virou bruscamente, eu não fui arremessado ao chão, eu não tive nenhum arranhão e voltei ainda montado sobre o cavalo. Cheguei aqui sem que nada de mal me acontecesse. O meu livramento foi maior do que o teu. A gente gosta de enfatizar aqueles grandes livramentos quando a pessoa vai parar na UTI, quando o carro ficou amassado como uma latinha quando pisamos nela, mas não enfatizamos quando nada disso acontece. Se você não tem nenhum arranhão, se você passou o dia inteiro sem que nada de mal lhe acontecesse, dormiu uma noite bem dormida, o teu livramento foi maior do que aquele que sofreu um acidente e foi parar na UTI. Nós enfatizamos apenas os milagres, os extraordinários, aquilo que acontece, que traz um drama emocional, mas quando nada acontece, Deus está cuidando de nós durante um dia inteiro, para que nenhum mal nos sobrevenha. Aprenda a agradecer esses milagres que não são muito divulgados. Terceiro tópico: conquistando o impossível.
Número 1. Moisés é lembrado. Os capítulos 10, 11 e 12 de Josué são sem dúvidas os mais sangrentos de toda a Bíblia, pois são narradas as guerras contra os inimigos do povo de Deus. Os hebreus destruíram várias cidades em obediência ao Senhor. As conquistas de Moisés não foram esquecidas. O livro de Josué faz questão de demonstrar que todas as ações dessa geração de hebreus obedeceram ao que foi determinado por Moisés, servo do Senhor. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. O legado de quem andou com Deus. Josué 11:15. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Note que interessante, Moisés não pôde entrar na terra prometida por conta de ter ferido a pedra em vez de apenas ter falado com ela. Nota que, mesmo Moisés tendo falecido, Josué estava cumprindo as determinações do homem de Deus, sem que nada que ele houvesse determinado ficasse fora daquele padrão de ação contra a nação dos inimigos. Isso é um legado de quem andou com Deus. Quem anda com Deus, apesar de enfrentar a morte, nunca as suas palavras caem por terra. Nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. Isso é muito bom para nós jovens tomarmos como um princípio a ser praticado. Nós temos anciões que nesse momento de pandemia estão em seus lares isolados, solitários, pensando nos tempos áureos de quando estavam fundando trabalhos, realizando congressos, festividades, e agora estão sós. Alguns já são viúvos, solitários, outros estão apenas o casal, e nós podemos lembrar deles, fazendo um telefonema, pedindo para que os nossos pais liguem para eles, para dizer que eles são importantes, de que estamos orando por eles. E isso fará toda a diferença. Não se esqueça de quem te abençoou no passado. Tenha uma grata memória. O que será de sua história daqui a 100 anos? O que será das suas roupas de moda? O que será da sua conta bancária? O que será da sua popularidade na igreja, na sociedade, na faculdade, no trabalho? Daqui a 100 anos, tudo isso praticamente se tornará irrelevante. Mas se deixarmos um legado, se deixarmos um marco de quem andou de fato com o Senhor Deus, isso fará toda a diferença. Porque daqui a 100 anos, claro, fisicamente não estaremos aqui. Quiçá, quem dera, que se você estiver em aliança com Deus, esteja com o Senhor, com certeza. Que o Senhor já tenha voltado para buscar a sua igreja. Mas se isso não acontecer, nada do que temos será relevante, senão o legado que podemos deixar, os princípios, as nossas digitais emocionais na vida de alguém, servindo a Deus, na direção de Deus, conforme a vontade de Deus. 2. O sol brilha sobre Gibeão. Os povos cananeus adoravam o sol e a lua. Por isso Deus fez com que o sol e a lua ficassem detidos, o que se constituiu em um grande testemunho para todos sobre quem era o Deus verdadeiro. A mesma estratégia evangelística o Senhor, em seu grande amor, utilizou na terra do Egito, na qual se adorava o rio Nilo, cujas águas se transformaram em sangue, bem como a muitos animais e os astros. Todos os objetos de cultos foram afetados pelas pragas, para mostrar que só o Senhor é Deus. Ademais,
O local estratégico em que Deus parou o sol era uma forma de chancelar a decisão dos gibeonitas de se submeterem aos israelitas, bem como demonstrar a Israel a correção de sua conduta em socorrer um povo amigo por causa da aliança feita diante de Deus, que estava precisando de ajuda. Notem vocês que Deus enviou ali aquela ação, agiu daquela forma miraculosa, parando o sol e a lua, porque tanto o sol como a lua, os dois astros, um do dia e o outro da noite, eram venerados, cultuados como deuses pelos cananeus. Então Deus, fazendo com que eles ficassem detidos, mostrara assim um testemunho maravilhoso de que o único Deus, o soberano Deus, o Criador dos céus e da terra, maior do que todos os deuses, estava agindo a favor dos hebreus. E assim Deus usou esse mesmo método contra os egípcios, ao tirar os hebreus lá da terra do Egito. Eu vou aqui fazer uma breve síntese das 10 pragas enviadas ao Egito, as quais aniquilaram frontalmente numa demonstração divina a autoridade dos deuses adorados pelos egípcios. Primeira praga, a água em sangue, Êxodo 7, 14 ao 24. A transformação do Nilo e de todas as águas do Egito em sangue foi uma ofensa ao deus Nilo, personificação de Hapi, que se acreditava ser o deus da fertilidade. Tal praga resultou na morte de peixes e foi, portanto, um duro golpe contra a religião egípcia que venerava algumas espécies de peixe. Olha o nosso Deus vencendo os deuses egípcios. Segunda, a praga das rãs, Êxodo 8, do 2 ao 14. As rãs eram animais sagrados para os egípcios e um de seus ídolos, a deusa Hecate, tinha cabeça de rã. Eles supunham que ela possuía poder criador. A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Hecate parecesse maligna. Ela atormentou o povo que lhe era tão devoto, que é Deus mostrando a sua soberania. Terceira, piolhos, Êxodo 8, do 16 ao 19. Na terceira praga, Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, que se tornou em piolhos, que infestaram nos homens e no gado e por toda a terra do Egito. Os magos egípcios tentaram reproduzir tal feito, mas reconheceram a sua impotência e disseram: isto é dedo de Deus. Atribuía-se ao deus Tote a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia, mas nem mesmo essa divindade pôde ajudar os magos a imitar a terceira praga. Era Deus mostrando sua soberania. Quarta, moscas. A quarta praga consistia em enxames de moscas que infestariam todo o Egito. Um novo elemento é introduzido a partir dessa praga: a distinção entre os egípcios e os adoradores do verdadeiro Deus. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas na terra de Gósen não foram atingidos. Mais uma vez, a falsa religião egípcia é derrotada. Quinto, pestes sobre bois e vacas, Êxodo 9, 1 ao 7. Esta praga certamente atingiu a crença em divindades muito populares no Egito. Apis, deus sagrado, e Mênfis, da fertilidade dos rebanhos. Hathor, deusa vaca, deusa celestial. Nut, algumas vezes representada como uma vaca. Foram todos assolados. Deus mostrou sua soberania. Feridas sobre os egípcios. Até que os magos egípcios estiveram presentes quando os milagres foram realizados. Embora tivessem produzido algumas falsas imitações utilizando as ciências ocultas, nesta ocasião a praga caiu sobre eles com tamanha severidade que não podiam continuar com o rei.
Em vez disso, fugiram para suas casas em busca de proteção e tratamento. Novamente, houve uma clara distinção entre os egípcios e os hebreus. Nenhum poder mágico ou sobrenatural pôde protegê-los. 7. Chuva de pedras. Êxodo, capítulo 9, versículo 13 ao 35. A forte saraivada envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais. Por exemplo, Íris, deusa da água, e Osíris, deus de fogo. Glória a Deus, Deus mostrou sua soberania. 8ª praga, gafanhotos, Êxodo 10, do 1 ao 20. O juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em deuses que eles supunham garantir abundante colheita eram falsos. Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos, e os deuses egípcios, Shu, deus do ar, e Sebeque, deus inseto, não puderam fazer nada para